Prezados irmãos e irmãs, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que a paz do Senhor continue desenvolvendo a todos nesta noite. Desde já, aproveitando, segunda-feira do mês de janeiro, portanto, segunda-feira de um novo ano de 2020. Nós ainda estamos limitados ao tempo e ao espaço na nossa dimensão espiritual que vivemos. Então nós contamos o tempo dessa forma, e a cada ano é um ano a menos na nossa atual existência física, mas ao mesmo tempo é uma nova oportunidade que se nos renova nessa mesma existência física. De maneira que nós estamos aqui tendo uma oportunidade abençoada de começarmos uma nova jornada, um novo trajeto. Agradeçamos a Deus por nos ter trazido até aqui e peçamos a Ele que continue nos conduzindo nessa caminhada por mais esse ano. Ainda continuo naquela proposta iniciada em janeiro do ano passado, de falarmos a cada dia que nos cabe falar nesta casa, sobre um tema que esteja em relevância no momento, em comento, que esteja sendo objeto de divulgação pela mídia, que seja manchete dos jornais, enfim. E não poderia deixar de ser diferente e ao mesmo tempo, lamentavelmente, e vamos perceber que isso faz parte de um processo evolutivo com as palavras que teremos oportunidade de proferir nesta noite, que não poderíamos deixar de falar no momento sobre guerra, Então nós, logo no quarto dia do ano, salvo engano, o mundo ficou atônito diante de uma iniciativa, não vou dizer uma iniciativa primeira delas, porque é uma tradição do país, Estados Unidos, de alguma forma impor o seu poderio econômico e bélico sobre as demais nações do mundo, fazendo aquele ataque que culminou com a morte de um general iraniano. E isso desencadeou uma certa retaliação do governo iraniano, e o mundo está desde então numa expectativa de nós termos a partir desse evento um holocausto, que nós seres humanos temos uma vocação para apocalipse, É um tema que nos fascina muito, fim do mundo. A gente gosta muito disso, não sei por que gostamos tanto, quando na verdade não há fim de nada, existem sim transformações e eventos de transição. O mundo não foi criado para ser destruído. Ano passado, mês de junho e julho, até falamos aqui a respeito da data limite, lá dos 50 anos de moratória que teria sido dada à humanidade em 1969, para que a humanidade se emendasse das suas ações criminosas, os seus atos de desamor, sob pena de ser destruída, dizimada. Eu particularmente nunca acreditei nisso, e graças a Deus a minha descrença se confirmou, que o mundo continuou mesmo a partir de 19 de junho. É verdade que as destruições sempre existiram, não é de hoje. E não é porque existe uma guerra setorizada que o mundo vai acabar. Mesmo as guerras mundiais, elas trazem dor, elas trazem luto, elas trazem dificuldades imensas para as pessoas de um modo geral. E certamente uma guerra hoje mundial seria de maior gravidade, dada a tecnologia de destruição em massa que temos hoje, que não tínhamos ainda, estávamos no embrião de termos na Segunda Guerra de 1940, e menos ainda tínhamos na Primeira Guerra de 1917. Certamente uma guerra agora mundial traria uma dor muito maior. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós temos que encarar tudo com a naturalidade que o Espiritismo nos ensina. Tanto que o título dessa palestra hoje, que vai constar lá no crédito do YouTube, é exatamente as guerras na visão espírita. Por que eu procuro fazer esse contraponto entre o que está ocorrendo e o Espiritismo? Porque nós não podemos ser fanáticos, nós temos que ser espíritas que conhecem os fundamentos do Espiritismo, que leem as obras básicas e dali tirar não a conclusão de cada um, para cada um ter o seu espiritismo à moda da casa, não, para que nós conheçamos os fundamentos do Espiritismo e com eles nós possamos enfrentar grandes situações de grande comoção com um olhar de maior naturalidade. E inclusive o Cristo, quando se apresentou para a humanidade, ele já fez um discurso mais ou menos nesse sentido, de que essa passividade, essa plena estabilidade não é algo do mundo que vivemos, não é. Essa tranquilidade, essa serenidade, ela é dos mundos puros,
felizes, superiores, no último degrau da evolução dos mundos que o próprio Kardec nos ensinou. Por enquanto, nós vivemos num caldeirão em ebulição. Isso faz parte da nossa realidade. Isso faz parte da nossa essência. O próprio nascer e renascer, que por enquanto é uma lei sobre a qual estamos submetidos, já estamos há um bom tempo, e durante um bom tempo estaremos submetidos a ela, nos revela isso. Da matéria que está sujeita a transformações diárias, cotidianas, mudanças, transformações. Nascemos, crescemos e morremos fisicamente falando, e renascemos novamente, crescemos e morremos, e esse processo se repete. Então essa tranquilidade, esse mundo de plena tranquilidade, não é o mundo que nos fará crescer. Para chegarmos ao mundo da pureza, nós viveremos essas situações. E recordando Jesus que disse que é necessário que o escândalo venha, é necessário que venha o escândalo, mas a daquele por quem o escândalo venha, é mais ou menos a chave disso daí. Nós vamos viver momentos de ebulição, momentos de intranquilidade, mas a exemplo do que o Cristo mostrou, o barco não vai afundar. Quando os seus discípulos, atordoados porque foram acometidos de um vendaval que poderia levar o barco, estavam ao fundo, e Jesus até dormiu naquele momento, simbolicamente mostrando que ele não estava desesperado com aquilo, ele estava tão tranquilo que ele dormiu. Quando a gente está muito agitado, a gente não dorme, não é verdade? E ele estava tão sereno, e é lógico que ele é a perfeição máxima, ele estará sempre sereno diante de qualquer situação. Ele dormiu, e quando ele acordou, chamou as pessoas de pouca fé, que não tinham fé, e fez o seu papel, que tranquilizou as águas. Ou seja, houve um momento de dificuldade, mas o barco não afundou. Assim é a terra, que é o barco conduzido por Jesus. Meus irmãos, a terra é o barco conduzido por Jesus. Ele é o governador espiritual da terra. Não tenhamos dúvida de que um espírito da pureza de Jesus, se é o governador da terra, que presidiu a sua própria formação, certamente que não permitirá que esse navio vá a pique, que esse navio afunde. Nenhuma guerra tem o poder de destruir a obra de Deus, que é a terra. É claro que estragos acontecem, é evidente. Vidas se perdem, sofrimentos se impõem, mas nós temos que ter um olhar não no hoje. O hoje representa apenas a luta. Nós temos que ter um olhar projetado no horizonte, para frente. O destino da humanidade está no futuro. E Jesus falou: nenhuma das ovelhas do rebanho de meu Pai se perderá, nenhuma. Então é essa a perspectiva que temos que ter, mesmo diante de guerras como essa que se apresenta agora, com um potencial talvez de desencadear uma terceira guerra mundial. Até agora não, por razões nós sabemos, do poderio econômico, bélico, Estados Unidos, né? Mesmo jogando uma bomba lá, o pessoal não vai encarar no olho, porque é uma questão de poderio. Mas mesmo que pudesse acontecer, devemos continuar crendo que isso faz parte de leis de Deus. Eu estou dizendo isso? Não, é Kardec. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, que deve ser lido e relido várias vezes por todos nós. São 1019 perguntas e 1019 respostas, entre perguntas e subperguntas. Então nós temos que ler o Livro dos Espíritos, ler e reler, porque não é um livro de ler uma vez, é um livro de ser estudado. E não dá para estudar de uma vez só. Eu já li, estudei, e agora não preciso ler mais o Livro dos Espíritos. Precisa. Sabe por quê? Porque o livro, ele é o mesmo desde quando teve essa conformação atual. Inicialmente tinha pouco mais de 500 perguntas, Kardec deu uma reformulada nele, logo após a sua primeira publicação, ele foi para as 1019 perguntas e respostas, e desde então ele não foi alterado. Então assim, fisicamente, o Livro dos Espíritos é o mesmo desde 1857. Ele não sofreu nenhuma mudança. Então eu já li uma vez, não preciso ler de novo. Mas você não é o mesmo. Eu não sou o mesmo. E cada vez que eu leio um livro, tenho uma impressão dele. Se eu ler o mesmo livro anos depois, eu vou ter outra impressão.
eu vou chegar a outra conclusão. Ainda bem, porque significa que eu me transformei, eu mudei. Eu consegui ver o que antes eu não via. Eu tive sensibilidade para perceber nuances que no primeiro momento passaram desapercebidas de mim. Daí a importância de nós lermos sempre esse livro para nós espíritas, que é o livro base. Ele é a pedra, é o alicerce do edifício Espiritismo, é o Livro dos Espíritos. E na parte terceira desse livro, no capítulo 6, quando Kardec tratou sobre a questão das leis, aí tem lei de destruição, né, as leis morais, lei do trabalho, lei do amor. Ele trata a respeito desse tema, da lei de destruição. Está a partir da questão 728. E dentro desse, né, capítulo, lei de destruição, ele assim, consagrou algumas perguntas sobre o tema específico de hoje, sobre guerras. E ele falou sobre isso em 1857. Questão 742 e seguintes. O que impele o homem à guerra? Kardec perguntou aos espíritos. Então a constatação, uma guerra, tem guerra, mas Jesus falou, eu não vim trazer a paz e sim a divisão. Depois de mim, se houver 3 pessoas, 5 pessoas, elas estarão em discórdia, pai contra filho, mãe contra pai. Ele mesmo falou, porque ele sabia que não tinha como a humanidade ficar indiferente às verdades que ele trazia. E as pessoas iriam entrar em conflito. Se nós vamos pegar a Bíblia lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar já o início de uma discórdia, quando Abraão, né, esposo de Sara, teve um filho com a escrava, porque ela não tinha filho, com uma escrava egípcia. Ela mesma falou, tenha um filho com ela, porque eu quero ter um filho através dela, não posso ter filho. E nasce Ismael, que teria o direito de ser o primogênito e governar, ser o varão. Mas depois disso, Deus deu a oportunidade que Sara tivesse um filho. Teve Isaac, salvo engano. É Isaac? Não é isso mesmo? E Ismael, então, ficou um filho espúrio. Mas Deus falou, olha, não despede essa mulher, não destrói ela, porque a mulher ficou com ciúme, Sara ficou com ciúme do filho, não era filho do sangue dela. E Deus falou, para esse filho seu, eu também vou dar o destino de conduzir um grande povo. E através de Ismael vieram, né, os árabes. E através de Isaac vieram os judeus. Então naquele começo já começou uma guerra, da vontade de Deus de ter 2 nações, para elas guerrearem, não para ter 2 nações, a guerra é por conta do homem. Deus não impôs a guerra, como Cristo disse, olha, eu quero que tenha guerra a partir de mim. Ele apenas avisou, vai ter. Por quê? Porque conhece o coração do homem. Quem faz a guerra é o homem, não é Deus. Mas acaba sendo uma lei natural, tanto que Kardec estuda ela. Que lei? A lei de destruição, que na verdade é a lei de transformação. Mas os espíritos falaram para Kardec, por que tem guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Lembra que no começo das minhas palavras eu disse que só no plano de elevada evolução, lá no topo, é que não vai ter guerra mais? E é só lá mesmo. Por quê? Porque lá não vai ter mais as paixões e nem vai ter a predominância da matéria. Aliás, nem vai existir mais a matéria. Quanto ao nosso mundo material, o Cristo falou sobre isso, o Velho Testamento narra uma passagem sobre isso e os acontecimentos atuais nos mostram sobre isso. Mas é uma lei. Kardec vai mais adiante e faz a pergunta na 744. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Achei até a pergunta necessária. Responderam os espíritos, a liberdade e o progresso. E os espíritos não fizeram correção para Kardec, não. Opa, não é necessário, não. Não corrigiram Kardec. E eles corrigiram em vários momentos. Aqui não corrigiram, só responderam. Então por que é necessária a guerra? Liberdade e progresso. E eu pergunto, quantos povos se libertaram através da guerra? Isso é estudar história. Vários. Então a guerra acaba sendo uma necessidade de um mundo material. O mundo material nos revela guerras para dar liberdade e dar progresso.
Quantos benefícios cotidianos nós tiramos das guerras? Não que elas sejam boas, entendam isso. É que Deus faz com que tudo converja para o bem. Não tem nada perdido. Deus não permite que nada aconteça que não seja para o bem. Em tudo dai graças ao Senhor. Isso é bíblico. Nós temos que enxergar sempre o lado bom de tudo, mesmo daquilo que parece ser só uma terra arrasada, destruída. A produção em série do antibiótico vem da Segunda Guerra. O forno micro-ondas que nós usamos no nosso dia a dia, a máquina fotográfica digital, a internet, o computador, são tudo herança de períodos de guerra. Porque Deus de tudo tira o progresso. É inevitável que esse tipo de sofrimento exista na dimensão material. Se nós formos olhar dentro do corpo que nós governamos, existem guerras diárias. Os anticorpos lutam todo dia, todo momento, para manter a saúde do corpo. Nós entramos em guerra com esses micro-organismos quando estamos doentes e tomamos um antibiótico. O papel dele é exatamente destruir esse micro-organismo, para restabelecer a saúde do corpo. A guerra dando liberdade. A guerra produzindo um efeito positivo. Parece-nos então que a guerra é algo que sempre esteve presente na humanidade. Fato, a história nos revela isso. Povos foram libertados com a guerra. Agora outros também foram escravizados com a guerra. Isso significa que o grande problema está na sensibilidade do ser humano. Defesa é um direito que todos nós temos. Falamos sobre isso na penúltima palestra, o ano passado, baseados em Kardec também. Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós vivemos um mundo de grandes turbulências. Mas nem por isso nós devemos entrar na mesma sintonia. O que o Espiritismo prega para cada um de nós é que nós podemos e devemos ser artífices de um mundo melhor. Essa é a proposta do Espiritismo. Eu não tenho a capacidade de impedir uma guerra. Eu não tenho o poder de impedir que uma guerra venha a acontecer. Eu vou modestamente, mas efetivamente contribuir para que a paz venha a se estabelecer, que ela vai estabelecer, o mais rapidamente possível no mundo em que eu vivo. Porque tudo é um tecido social. Cada um de nós é como uma célula. Nós temos que ser células saudáveis, que vão colaborar para que o corpo, o organismo todo, social, seja saudável. Como eu disse, eu não vou impedir guerras, mas eu posso muito bem me posicionar de forma serena diante delas. O próprio Cristo não se intranquilizou quando anteviu as lutas que se desenhariam em nome dele. Tanto que Kardec, ele interpretou aqui essa passagem que foi lida. Me permitam fazer a leitura, e chegando em casa, leiam, é o item 9 do capítulo 23, que é aquele título assim, que nos chama atenção, estranha moral. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. O item 9, 10, né? Lá no item 16, essa lição aqui não foi ditada pelos espíritos, porque não está escrito, então é Kardec que escreveu. Ele fala assim, Kardec, quando Jesus diz, não penseis que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era esse, Kardec interpretou. Olha o que Kardec interpreta. Não penseis que minha doutrina se estabelecerá pacificamente. O Cristo sabia disso. Trará lutas sangrentas, nas quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão desejado compreender-me. Pula uma parte e ele fala assim, a guerra sucederá à paz. A guerra sucederá à paz. Ao ódio entre os partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Item 16 da última lição do capítulo 23, Estranha Moral. Então vejam que Kardec também já tinha compreendido isso. E não ficou desestabilizado diante da lição. Ele entendeu que no final tudo vai dar certo, é mais ou menos assim. Eu tenho um papel a desempenhar, ser sereno, ser tranquilo. Porque as guerras, elas existem, eu falei, desde o microcosmos, onde micro-organismos tentam se neutralizar, onde os nossos anticorpos lutam para manter a nossa saúde física,
microcosmos nosso. No nosso mundo visual, aqui, no macro, no universo, sempre vai ter essas contendas, esses ajustes aí. O que eu posso tirar de lição disso? Principalmente porque eu não sou capaz de impulsionar e nem de impedir uma guerra. De entender que eu sou o governante de mim mesmo e eu posso, então, começar a mudar para que a guerra não nasça em mim. Porque, às vezes, uma conversa mal falada, uma palavra mal endereçada, cria um descontentamento, cria uma animosidade e cria, entre aspas, uma guerra. Onde? Dentro de casa. Então nós temos guerras dentro das famílias, que essa sim, se eu não tenho a capacidade de começar uma guerra no Golfo Pérsico, eu tenho capacidade de começar uma guerra na rua tal, quadra tal, lote tal, apartamento tal. E tenho o poder de impedir que essa guerra comece lá, e tenho o poder de, inclusive, encerrar essa guerra. Está em mim. Não adianta querer ter o poder sobre o macro, porque, por enquanto, eu preciso conhecer a mim mesmo. Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo. Um filósofo, um pensador pré-crístico, confirmado por Jesus, que disse, antes de ver o cisto no olho do teu próximo, tira a trava do teu olho, ou seja, preocupa consigo mesmo. E as guerras que existem na nossa dimensão pessoal, essas sim, são da nossa responsabilidade. Nós as podemos evitar, nós as podemos agravar, nós as podemos encerrar. Então, utilizemos todo o nosso pensamento em relação a elas. Conforme eu disse, nós estabelecemos guerras com o pensamento, com palavra, com atitude, a todo momento. Nos causa perplexidade pensar numa macro-guerra. Mas e a guerra do cotidiano que nós travamos? Como eu disse, primeiramente no lar. As maiores experiências, as mais enriquecedoras. Eu creio que seja para mim, né? Então eu vou usar. Está quente mesmo aqui. As mais enriquecedoras experiências que temos é no nosso lar. É lá que as coisas mais acontecem. E não por acaso que Deus nos colocou ali. Porque eu fico imaginando, mas fulano está em ódio contra o outro. Ah, mas eu estou em ódio dentro de casa. Eu estou guerreando no trânsito. As pessoas se transformam. Parece que o carro, não é, transforma as pessoas. Enquanto está andando a pé, tem um perfil, pega o carro. Tanto que o Disney, ele fez um filme, Pateta no Trânsito, é um filme uma animação dos anos 50, que mostra como que ele se transformava quando ele pegava um carro, ficava louco, aí ficava assim, a fisionomia até do demônio e tal, porque estava num carro. Então, se um carro, lá nos anos 50, de lá para cá, piorou muito, se transformava em uma arma para estabelecer uma guerra entre o motorista e o pedestre, entre o pedestre e o motorista e o ciclista e o motociclista. Essa guerra está em mim controlar. Por que começar uma guerra no trânsito? Por que começar uma guerra no trabalho? Até 4 anos atrás, a coisa estava bem tensa no Brasil em relação à ideologia política. Estava todo mundo em guerra. O que teve de família, que desagregou, de amigo que deixou de ser amigo, porque um era de esquerda, o outro era de direita, não foi 1, nem 2, nem 3, foram vários. Não foram nem centenas, foram milhares. A estatística é de milhares de pessoas que deixaram de se amar, de se respeitar, de se considerar por ideologia política. O povo fala, não tem assunto com esse camarada. Como assim? Porque ele pensa diferente de mim. Então veja como realmente as guerras ainda vão existir no nosso dia a dia. Porque por uma ideologia que nem eu tenho acesso à direção daquela ideologia, eu me julgo na posição, de ser inimigo de alguém. Imagina quando tem muito mais interesse envolvido. Se você briga no trânsito que alguém vai bater no seu carro, vai te causar um dano, talvez de R$500, R$1.000, R$2.000, R$3.000 para arrumar, imagina quando o interesse for de bilhões, e não for só econômico, for de dominação, for cultural, for de autoafirmação, de liderança mundial. As pessoas não vão brigar por isso? As pessoas vão brigar por isso. Por enquanto eu brigo por aquilo que eu tenho, eu brigo por um tênis, eu brigo por uma roupa, eu brigo por R$500, pessoas se matam por R$10 nas ruas, por causa de droga, comprar uma pedra de crack, R$10, R$15, não paga, você te mata. É guerra ou não é guerra? É guerra, meus irmãos, isso é guerra. O que eu posso fazer para as macro-guerras? Nada. E para as micro-guerras? Tudo.
e o homem se transformando. Essa é a proposta do Espiritismo. A transformação do homem, por mais insignificante que possa parecer, vai colaborar para a transformação da sociedade numa dimensão maior e mais ampliada. Aí sim, nós somos atores fundamentais na simplicidade da ação cotidiana. Eu fico com raiva porque alguém, às vezes desavisadamente, passa na minha frente numa fila. A pessoa não percebe que a fila num lugar, está em outro lugar. Eu estava na farmácia e vi isso, a fila de cá. Aí o rapaz entrou de lá porque ficou mal orientado a sinalização. E o outro ficou tão nervoso: mas é aqui e tal. Não, calma, tudo bem, tudo bem. Eu não vi. Mas assim, a primeira reação da pessoa foi: aquilo é um abuso. Mas como assim? É um desaforo. E dali nasce uma morte. Muitos casos de morte nasceram assim. Por quê? Porque alguém passou na frente na fila. Então, onde estão os nossos valores? Onde está a importância que nós damos para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é espiritual, para aquilo que vai nos governar? A nossa vida é um átimo, é um segundo, é um instante, é uma fagulha, é um relâmpago no universo. Quando eu era bem criancinha, que eu ouvia falar que a existência era muito rápida, eu lá no Jesus de Nazaré, eu já tinha uns 8, 9 anos, estava no centro ouvindo aquilo, eu sempre fui ligado com as coisas. Eu pensava, não é bem assim não, que eu vi uns velhos de 80 anos, 70 anos, falava, esse povo está velho demais. 50 anos talvez, quando você tem 10, 50, você fica admirado como é que ele está respirando, né, com 50 anos. Eu pensava, não, isso demora demais. Eu estou com 50, não, esse negócio é rápido mesmo, viu? Esse negócio já está acabando, viu? Quer dizer, aquele muito velho de 80 anos já está a 30, de mim menos de 30. Então assim, mas mesmo assim, a vida é muito passageira, para que eu me impressione com coisas banais, para que eu me entregue ao ódio, aos devaneios de uma ira, por conta de absolutamente nada. Então vejam que o Espiritismo, ele não abomina a guerra. Se a gente for estudar, ele apenas explica. Como tudo, o Espiritismo explica tudo. Não está incentivando. Eu fui lá no centro, eu vi uma palestra, diz que Kardec incentivava as guerras. Pelo amor de Deus, ainda bem que está gravado, hein? Não estou falando isso. Claro que não. O Espiritismo não incentiva a guerra. Ele está explicando de onde vem a guerra, por que ela acontece, e nos deixando muito cientes de que não vai acabar daqui a 15 dias. Elas não vão acabar com a Terra, mas elas também não vão deixar de existir daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Pode até um certo conflito ficar contido, mas quando se fala em guerra mundial ou em paz mundial, envolve muita coisa, muitos valores, muitas crenças. Nós somos muito diferentes, ao mesmo tempo em que somos iguais, na essência, somos muito diferentes. Nossa cultura muda muito de um povo para outro. Então, querer essa igualdade absoluta, todo mundo vestindo a mesma roupa, comendo a mesma comida, pensando a mesma coisa, aliás, que coisa chata, né? Então, o mundo não funciona assim. Nós somos diferentes, diferentes que se respeitam. Essa é a proposta do Espiritismo. Somos diferentes? Sempre seremos. Você pega aquele livro do Miramês, lá, que é Iniciação da Viagem Astral, não sei se alguém já leu, explica sobre esse fenômeno que você tem do desdobramento, a pessoa que acorda vendo o corpo flutuando, se flutuando sobre o corpo, aí assusta, quer voltar correndo e tal. Calma, leia o livro que explica bem. E lá, os espíritos que trabalham fazendo essa rotineira peregrinação pela Terra, um é padre, o outro é naturalista, o outro é pensador, quer dizer, eles são totalmente diferentes, com a única proposta: ajudar a humanidade, independentemente deles serem iguais, não é? Muitas vezes a guerra nasce disso. Eu vou guerrear contra alguém porque ele é diferente de mim. Gente, o que é isso? Vou aprender com o diferente. As guerras das torcidas organizadas. Hoje você não tem condição de ter um Vila e Goiás mais com as duas torcidas. E a coisa passou além da zombaria, de zoar, né? De ficar ali enchendo o saco do outro, que o time perdeu, para agredir. Se está com uma camisa diferente, então é inimigo. E não é só dar um tapinha na cabeça, não. É chutar, é agredir, é dar tiro, é bater até morrer. Como várias vezes aconteceu. Por quê? Porque é diferente. Um time é vermelho, o outro é verde. Então, o vermelho, o verde quer matar e vice-versa. No Rio, Vasco, Flamengo, Inter, né? E Grêmio, Atlético, Cruzeiro em Minas. Olha só, gente, não precisa ir longe, lá no Irã, não. Aqui está lugar de lazer. E as pessoas estão em guerra. Por que isso acontece? Está escondido. Predominância da matéria sobre o espírito. Então, sempre que
a matéria preponderar sobre o espírito, haverá ódios. Porque eu vou fazer uma leitura visual, estética, daquilo que eu tenho como padrão. Aí eu olho em mim e olho lá. É diferente de mim. Se é diferente de mim, deve ser agredido. E aí é agredido a mulher, é agredido o negro, é agredido o índio, é agredido o homossexual. Porque eu não sou negro, não sou índio, não sou homossexual, não sou mulher. Quem é diferente de mim precisa morrer. E as intolerâncias religiosas estão na mesma linha. Jesus falou sobre isso. Aqueles que fossem defender suas ideias iriam sofrer como sofreram, porque os que eram diferentes não aceitariam. E eu estou em pé de guerra com a minha família, porque eles também pensam diferente de mim. E partidos políticos nos desuniram. Enfim, meus irmãos, o tema é empolgante. As perspectivas de se analisar a questão da guerra e da violência são muitas. Eu estou trazendo aqui alguns pontos de reflexão nesta noite, para que nós comecemos o nosso 2020 pensando nisso, para que eu não me coloque em rota de colisão contra ninguém por motivo nenhum, porque nada justifica. Até mesmo se ele for me agredir, o máximo que eu posso fazer, licitamente, é me defender, até o limite em que a agressão cesse. E não continue a agredi-lo por ódio, porque daí para frente nem a lei humana me protegerá. Nem a lei humana me protegerá, muito menos a lei espiritual, que mais do que a lei humana sabe ler a minha intenção e sabe identificar o que moveu a minha ação. Foi uma simples reação ou foi uma oportunidade de ser agressivo e de também me igualar ao agressor, e não posso falar mais dele, porque me igualei a ele. Então nada deve justificar ódio, desavença, pensamentos de desarmonia. Que o Cristo que está aqui representado nessa imagem continue sendo o nosso guia, o nosso modelo, um modelo a ser imitado, não plenamente porque não temos capacidade para isso, seria pretensão demais da nossa parte, mas é um exemplo, está aí, naquilo que der a gente vai imitando, vai tentando fazer parecido, não digo igual, tentando fazer parecido. Que esse Cristo soberano, que esse Cristo governador de terra, de mundo, que esse Cristo que comunga com Deus, que conhece Deus, que viu a face de Deus, que disse: eu e o Pai somos um, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, quando ofereceram alimento para Ele, que esse Cristo esteja conosco, nos proteja e nos dê a paz, que Ele disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, que Ele nos ampare hoje e sempre.